Buenas, buenas, jogados! Cá estamos ao vivo com a nossa live 707. Hoje, mais um capítulo da nossa série Sabedoria. Hoje eu vou falar sobre o livro de Provérbios no capítulo 2. Maravilha? Enquanto você vai chegando aqui, você que está assistindo essa gravação aqui, seja muito bem-vindo. Nós vamos ter um tempinho de reflexão sobre o texto de Provérbios, trazendo sabedoria, ajudando você a se tornar uma pessoa mais sábia para tomar decisões corretas, ok? E olha, tem muita coisa interessante aqui nesses 20 minutos mais ou menos que eu vou estar compartilhando sobre sabedoria e depois eu vou estar aqui respondendo perguntas e lendo seus comentários aqui também, maravilha? Buenas, buenas para todo mundo que está chegando. Se você não me conhece ainda, eu sou o Everton Lopes, faço parte aqui do movimento Jogados para Fora e vou estar aqui com vocês nessa horinha seguinte. Maravilha? Você que está chegando aqui nessa plataforma já sabe, né? Chega já clicando para me ajudar aqui a entregar essa live para mais pessoas. Você que chegou nessa plataforma aqui, é só compartilhar também e deixar o seu comentário aqui. Maravilha? Vamos lá, 2 minutinhos a gente já começa aqui. Você que já chegou, pega a sua Bíblia aí, que hoje eu vou falar sobre o capítulo 2 de Provérbios, sobre sabedoria. E olha, você vai ouvir algumas coisas aqui que normalmente você não ouve por aí, ok? Algumas coisas que Deus nos orienta em relação à sabedoria. E vamos falar a verdade? A gente quer ter bons resultados, a gente quer que as coisas dê certo, a gente quer que as pessoas concordem conosco, a gente quer muita coisa legal. Não há problema em querer isso, mas a questão é que a gente não entendeu ainda que há um processo que deve acontecer e tudo isso que eu falei agora que a gente quer deve ser resultado. Mas a pergunta é, nós estamos dispostos a fazer o que é certo da forma certa? Prestou atenção no que eu disse? Fazer o que é certo da forma certa. Não é só fazer o que é certo, é a maneira certa também, ok? E para essa maneira certa, sabedoria. Conhecimento só não é suficiente, inteligência só não é suficiente, dom apenas não é suficiente, mas sabedoria é necessário para que a gente possa ter os resultados que... Não é os resultados que a gente espera ter simplesmente, mas os resultados que Deus quer que a gente tenha. É fundamental a questão da sabedoria para a gente. Ok? Bora lá, nós estamos a 200 curtidas aqui nessa plataforma, nessa daqui, ok? Estou em 2 plataformas, 200 curtidas para a gente começar. 200 curtidas, vamos lá? Vamos chegar já agora, pronto. Vamos lá, gente, me ajuda aqui, todo mundo que está aqui já só meteu o dedinho aí. 200 curtidas, eu sempre começo com 1K de curtidas dessa plataforma aqui. Beleza? Pronto, tá vendo só como vocês são top? Vamos lá então. Bom, Provérbios capítulo 2, do versículo 1, Provérbios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 9, fala sobre procurar sabedoria. Preste atenção nisso aqui. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Olha como é interessante. Aí fala depois, o que o Senhor vai fazer aqui. Olha como é interessante. Nós temos aqui uma condicional e uma consequência. A condicional é se. O texto repete essa condicional se, mostrando o quê? Que a sabedoria deve ser procurada intensamente e não podemos apenas ficar esperando. Quer dizer, se, quer dizer, se você fizer, se você não fizer, quer dizer, é uma condicional. Se você fizer isso aqui, vai ter a consequência, quando ele diz então,
vai ter como consequência o que o texto continua falando aqui, do versículo 5 ao versículo 9. Esse texto me lembra muito o texto lá de Josué, capítulo 1. E Deus dá várias recomendações. Josué estava meio moribundo, desanimado e tal. Deus fala com Josué: olha, tenha de bom ânimo, isso e aquilo, e persevera na minha palavra, etc. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda, e tal. Ele fala um monte de orientações para ele. Aí no final ele fala: se cumprir tudo isso, então prosperarás. Quer dizer, a prosperidade de Josué ali, que seria alcançar a terra prometida, quer dizer, invadir Canaã e conquistar Canaã naquela altura, a prosperidade seria uma consequência dessa condicional que Deus colocou antes. Você entende que a sabedoria é consequência dessas condições. Algumas pessoas pensam que se elas forem para Deus, fizerem uma oração, se ela for para a igreja e lá ela receber um óleo na cabeça, foi ungida, pegou o lencinho ungido, a camiseta ungida, tocou na barra da calça do apóstolo, ela entrou na sala do apóstolo com aquela estátua de águia. Quer dizer, ela acha que, muita gente pensa que se fizer tudo isso, pronto, olha só, agora eu me torno uma pessoa sábia. Agora sim. E não. Para se tornar uma pessoa sábia, se você aceitar as minhas palavras e guardar no meu coração os meus... Quer dizer, sem conhecer a palavra de Deus, não tem. Não tem sabedoria. Se você der ouvidos à sabedoria, inclinar o seu coração, entende? Quer dizer, se você não ouvir o que deve ouvir, tem gente aí que só fica ouvindo Big Brother, novela, essas músicas de funk, de sertanejo, de música de corno, de traição, enfim, só fica ouvindo um monte de besteira, fica ouvindo gente falar mal dos outros toda hora, só se relaciona com pessoas erradas. Quer dizer, você ouve coisa errada e quer ter sabedoria? Não. Se você der ouvidos à sabedoria. Você quer ter sabedoria? Então ouça a sabedoria. Se relacione com a sabedoria. E abra o seu coração. O mesmo Salomão depois vai dizer assim, olha, tudo que deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Isso no capítulo 4 ele vai falar, mas no 2 ele está dizendo aqui, olha, inclinar o seu coração ao entendimento. Quer dizer, se nós vivermos dessa forma aqui, é claro que nós vamos ter como consequência a sabedoria. E a Regina perguntou aqui, olha, então nós temos que buscar, é algo a ser conquistado? Sim, é algo a ser conquistado, com certeza. Não é algo automático, apertou um botão. Eu creio em Deus, creio em Jesus, apertou um botãozinho, pum, me tornar uma pessoa sábia. Claro que não, nada disso. Nada disso. Dons, a mesma coisa, enfim, né? Dons, a gente vai conquistar um dom? Não é simplesmente conquistar um dom, mas o exercício do dom não é um botãozinho que se aperta e você sai aí pronto, fazendo tudo. Não é assim que funciona. Essa relação que nós mantemos com Deus vai transformar a nossa vida numa vida sábia ou de sabedoria. Tiago capítulo 1, versículo 5. Se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Quer dizer, se eu mantenho essa relação com Deus, peço sabedoria, Deus me dá sabedoria. Agora, como é que eu mantenho essa relação com Deus? Esse é o ponto. Como é que eu mantenho essa relação com Deus? Essa é uma questão. Algumas pessoas pensam que vão numa igreja, vão num culto, participam de um evento, pronto, me relacionei com Deus. Vou lá pagar o dízimo uma vez por semana, assento ali, ouço algumas coisas e vou embora. Não. Se não tiver uma relação pessoal com Deus, que envolve uma série de características, não há sabedoria. Não há sabedoria. Ok? Alcançar sabedoria não é fácil. Precisa de empenho e muito interesse. Uma pessoa desatenta
não vai conseguir ser sábio. Uma pessoa que não está disposta realmente, não se envolve, não vai ser sábio. Maurício, buenas, pode fazer pergunta sim, Maurício, tranquilo, manda aí, tá bom? Daqui a pouquinho já vou estar respondendo as perguntas aqui, ó. Vocês todos que querem fazer pergunta, já entrem, coloque a sua pergunta aí, já eu vou responder perguntas. Ok? Então aqui Provérbios 1 ao 9 fala exatamente sobre isso, sobre nós procurarmos a sabedoria, buscarmos a sabedoria, sobre nós nos empenharmos para que tenhamos na nossa vida a sabedoria como consequência. Provérbios 2, do versículo 10 ao versículo 15, olha que fantástico. Fala sobre as bênçãos da sabedoria. Porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O discernimento o guardará e o entendimento o protegerá. Olha quanta coisa maravilhosa. Agradável à nossa alma. O discernimento vai nos guardar, quer dizer, seremos guardados, protegidos. A sabedoria o livrará do caminho mau. Olha só. E do homem que diz coisas perversas ou enganosas. Olha só. A sabedoria o livrará do caminho mau e dos homens que dizem... Tem pessoas que mentem, que caluniam você e tal. A sabedoria nos ajuda a fazer o quê? A sermos livrados dessas pessoas. Dos que abandonam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Dos que têm prazer em fazer o mal e se alegram com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e que os desviam de seus caminhos. A sabedoria traz bênçãos para nossas vidas. Todos que buscam a sabedoria, que começam a viver uma vida de sabedoria, é abençoado por Deus. Quando nós procuramos ser sábios antes de nossas decisões ou reações, nós somos felizes e bem-aventurados. Sem temor do Senhor, nem pesar pelo que nós fazemos. Vou ler uma frase aqui, ó. Quando procuramos ser sábios antes de nossas decisões ou reações, somos felizes e bem-aventurados. Sem temor do mal, nem pesar pelo que fazemos, com a consciência tranquila de que estamos fazendo o melhor para nós mesmos e o próximo. Uma vida feliz é fruto de sabedoria. Você sabe que eu sempre diferencio, né, Mavia? Felicidade e alegria são coisas distintas, coisas diferentes. E com a vida de sabedoria, nós desfrutamos da bênção de Deus. Quando eu falo desfruto da bênção de Deus, você já sabe, né? O que eu ensino para vocês. Eu não estou falando aí que nada acontece de errado, de ruim na vida e tal. Não estou falando dessa vidinha maquiada de Hollywood, não. Estou dizendo sobre isso, ok? Mas eu estou falando sobre aquilo que Deus faz de dentro para fora em nós. E a sabedoria nos dá bênção. Quantas pessoas maldosas nesse mundo hoje, caluniadoras, difamadoras, pessoas que só querem prejudicar os outros. São pessoas que não têm sabedoria. Agora, se nós não soubermos lidar com pessoas assim, a gente cai nessa. Se nós não soubermos lidar com as situações, nós vamos cair nessa também. Então, quem é a pessoa que fica respondendo ao tolo? O tolo. Quem é que entra na onda do tolo? O tolo. Quem é que perde a cabeça por causa do tolo? O tolo. E quantas vezes eu e você fomos tolos já? Por querer... Vocês viram uma postagem que eu já fiz já em várias redes sociais sobre aquela questão lá do burrinho? Até expliquei aqui para vocês, né? Não dá para ficar explicando que a grama é verde, gente. Não dá para ficar explicando que a grama é verde. Então, busque e viva uma vida de sabedoria para que você não fique na mão dessas pessoas. Ok? Bom, e por último aqui, antes de eu responder as perguntas, Provérbios 2, do 16 ao 22, fala sobre orientações à pureza. 3 minutinhos para eu encerrar com isso aqui e vou responder as perguntas. Olha só, a sabedoria também o livrará da mulher adúltera,
da estranha que lisonjeia com palavras, que abandona o amigo da sua mocidade, da sua juventude, e se esquece da aliança do seu Deus. Porque a casa dela se inclina para a morte, e as suas veredas conduzem para o mundo dos mortos. Encare isso aqui como mulher ou como homem, ok? Todos os que dirigem a essa mulher não voltarão e não encontrarão as veredas da vida. Tendo a sabedoria, você andará pelo caminho dos homens de bem e guardará as veredas dos justos. Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os infiéis serão arrancados. Bom, eu finalizo com o seguinte: existem coisas que contaminam a vida e impedem de alcançar a sabedoria. Por isso é importante manter o quê? A pureza. Uma vida íntegra. Não dá para você buscar sabedoria, querer viver uma vida de sabedoria, ser sábio, mas ter uma vida impura. Luz e trevas não rola, não adianta. Não é uma questão de você seguir a lei para ir para o céu, ninguém está falando sobre isso. Mas não dá para você ter uma vida de qualquer jeito. E quando eu falo pureza, eu não estou falando sobre a santidade religiosa, simplesmente, não é isso não. Mas se você não cuida de você mesmo, aqui fala sobre, por exemplo, adultério, fala sobre palavras más, fala sobre fidelidade, infidelidade, veredas injustas, né? Enfim, caminhos de morte. Quer dizer, se você não consegue viver uma vida íntegra, uma vida com os valores de Deus, como é que vai ter sabedoria? Como é que vai conseguir viver uma vida de sabedoria? 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 22, diz assim: julgai todas as coisas e retende aquilo que é bom. Analise tudo, mas retenha aquilo que é bom. A malícia e toda forma de mal são coisas que não edificam, mas atrapalham o entendimento. A mente fica confusa. Uma vida de santidade é o caminho para alcançar a sabedoria, mas o pecado direciona a ignorância. Geralmente, pessoas que vivem uma vida de pecado, quer dizer, uma vida afastada de Deus, não reproduz os seus valores, seus princípios. É uma vida de pessoas ignorantes. Tem gente que é muito inteligente, mas não é sábio. São coisas diferentes, ok? Bora lá, eu vou ler aqui e responder as perguntas e já eu vou ainda ler uma questão aqui para encerrar esse tema. Eu sei que tem perguntas aqui. Eu sei que o Maurício fez uma pergunta aqui. Não sei se o Maurício está aí ainda, mas vamos lá. O Maurício diz assim, olha: a condição de guardares em teu coração seria a mente humana, mas a memória humana pode falhar. Digo no sentido da palavra escrita. Vamos lá, vamos ver se eu entendi aqui, Maurício. Vamos lá. Quando Salomão fala em Provérbios 4, 23, sobre tudo que deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Quer dizer, o que acontece na sua vida, através de você, tem a ver com aquilo, são consequências daquilo que está no seu coração. Entenda que o coração não é um músculo aqui. O coração não é um órgão, e o coração não é um sentimento aqui, ok? Aqui o coração é o centro do seu intelecto e dos seus sentimentos. É o centro, é onde concentra tudo. Então guarda ele, porque depois ele vai se manifestar. Então esse guarda ele significa o quê? Protege-o. Protege o seu coração. Protege o seu intelecto. Não é guardas em teu coração, é guarda o teu coração. Pelo menos esse texto, acho que você está citando esse texto aí que eu falei de Provérbios 4, 23, correto? É guarda o teu coração, não guarda em teu coração. Não é memorizar as coisas, Maurício. Não é memorizar o que acontece. Não. Nós temos aqui o subconsciente, que tudo que acontece, ouvimos, participamos, fica no subconsciente. Vez ou outra, aperta-se um gatilho, ele traz para o consciente, ok?
Nós temos o inconsciente, que é outra parada, e nós temos o consciente, que é aquilo que a gente está vivendo, lembrando, se relacionando a todo momento. Ok? Mas ele está falando aqui sobre guardar tudo isso. Blindar isso aí. E você filtrar, selecionar o que você vai permitir entrar aqui. Então você não vai ouvir qualquer coisa, não vai se relacionar com qualquer pessoa, você não vai em qualquer lugar. Por quê? Porque você quer guardar o seu coração. Eu vejo o pessoal brigando, se matando por causa de política, por exemplo. Eu disse para vocês um tempo atrás que o tempo ia mostrar muita coisa, porque o tempo sempre revela tudo. O tempo não resolve tudo, mas ele revela tudo, certo? E o tempo ia mostrar. E olha só. Bom, nem vou abordar assunto de política, mas é isso. O fato é que as pessoas ficaram, política, estou ouvindo, e toda hora, e notícia, o Brasil, porque é política, aí briga com esse, fala com o outro, quer dizer, você está colocando o que no seu coração? Aí depois você quer que saia coisa boa. Você se alimenta de problemas apenas. Você se alimenta do programa da Atena. Eu moro em Portugal, eu não assisto nada de televisão aí. Absolutamente nada, quando não um futebol, um jogo do Palmeiras, que eu sou palmeirense e tal, pronto. Fora isso aí, nada. Quer dizer, por que eu não assisto? Porque meu coração não é um lixo. O centro do meu intelecto, das minhas emoções, não é lixo. Se eu ficar me alimentando com isso, eu vou ter o quê? Raiva, ódio, eu vou estar me alimentando com isso a todo momento. Eu não sei por quê. Porque as pessoas permitem essas coisas no seu coração. Eu não sei porque pessoas se relacionam com pessoas que são fofoqueiras, por exemplo, que só tem maldição para falar, só desgraça, só mal da vida dos outros. Eu não sei por que se relacionar com pessoas assim. Eu não entendo. Se você se relaciona com pessoas assim, é porque você quer ser assim, é isso? Não entendo ficar assistindo Big Brother, essas coisas, quer dizer, que não tem absolutamente nada, a não ser que você seja o quê? Um especialista em comportamento humano que está fazendo um estudo. Ok, bom, pronto. Né? Como eu já assisti muita coisa por aí, por ser um especialista em comportamento humano e ter os estudos, meus escritos, etc e tal, pronto, ok. Mas não me alimento disso. Não me alimento disso de forma alguma, não permito que isso entre no meu coração. E nós temos que tomar cuidado. Quantas pessoas julgam você e já julgaram você? Aí isso que você vai fazer, vai provar para essa pessoa que não rola. Não rola. Então, a sabedoria não se alcança assim. Ok? Não se alcança assim. A Lu perguntou, por favor, pode dar um exemplo de palavras que não é bom dizer? Palavras que não é bom dizer? Lu, olha só, interessante sua pergunta. Everton, eu não tenho problema algum com uma palavra, ok? Porque eu entendo que a palavra, ela é boa ou ruim dependendo do contexto. Okay? Então, dependendo do contexto, a razão pela qual nós estamos falando aquela palavra, citando aquela palavra, ela é boa ou é ruim, certo? Então, o que nós temos que observá-lo não é a palavra em si, mas é o contexto. O contexto é que nós temos. Por exemplo, ficar reclamando perto de um adolescente, um jovem, é ruim. É bem ruim ficar reclamando. O que é ficar reclamando? Vamos lá. Ficar reclamando é não trazer uma solução, é ficar apontando um problema. O problema. Tem que fazer isso, porque tem que fazer aquilo. Mas aconteceu de novo. Mas deu errado de novo. Porque é fulano de tal. É só reclamar. Não chega com uma solução. Então, esse contexto. Não há problema. Minha mãe não deixava dizer várias palavras, principalmente de maldição. Então, biblicamente, Lu, isso não tem. Porque depende do contexto. Depende do contexto.
Não tem uma palavra que traga uma maldição. Isso não existe, ok? Isso é misticismo, isso não existe. Não posso mentir para vocês aqui. Então isso não existe. Agora, a questão é o contexto que nós a usamos. Se você pegar, por exemplo, Jesus xingou dentro daquele contexto. Agora, ele não falou aquilo, o que ele falou para os fariseus ali em algum momento, ele não falou para a mulher samaritana depois, que eram contextos diferentes. A Rita colocou aqui, muito bem, Rita, a intenção da palavra é a chave. Muito bem, Rita, muito obrigado. Essa palavra intenção eu não tinha citado aqui. A intenção da palavra é que é o negócio. Por exemplo, a palavra desgraçado. João, quando recebe a revelação, lá na ilha de Patmos, a carta que vai para a igreja de Laodiceia, o anjo chega e fala assim, olha, essa igreja de Laodiceia é uma desgraçada. O anjo fala isso para João. Agora, dentro daquele contexto, o que era aquela igreja? Ausente da graça de Deus. Era uma igreja que era maldita, na verdade, e não bendita. Entende? Então a intenção faz toda a diferença. Maravilha? Rita, quais filmes você indica? Rita, quais filmes eu indico? Olha, tem vários filmes aí que eu posso indicar para vocês. Por exemplo, esse filme A Forja, novo aí, vocês assistiram? Eu assisti esses dias. Assistiram o filme A Forja? A Forja é um filme muito interessante. Muito interessante. Aquele filme... vou falar primeiro de filmes cristãos aqui. Okay? Aquele filme sobre a oração, como é que ele chama? Esqueci o filme agora. Quer ver? Espera aí. Deixa eu pegar aqui. Que eu me surpreendi com esse filme. Quarto de Guerra. Obrigado. Quarto de Guerra. Um filme interessante, o filme Quarto de Guerra, sabe por quê? Porque o foco dele não é numa oração como se fosse uma meditação transcendental, uma oração mística. É uma oração, uma relação com Deus através daquilo que a gente chama de oração, mas com uma transformação de atitudes. Show de bola, fantástico, muito bom. Eu falo isso porque muita gente pensa que se ele entrar num quarto e ficar orando, as coisas vão transformar. Não, é a pessoa que tem que se transformar. E a oração é uma relação mais pessoal com Deus, onde ela ganha o quê? Sabedoria, onde ela ganha força, onde ela ganha todo esse direcionamento para mudar a sua própria vida. Então, a paixão de Cristo, Rafinha está citando aqui, bom, claro, a paixão de Cristo. Agora, entenda o seguinte, né? Tem gente que só se emociona na paixão de Cristo, ele fica com dó de Jesus. Calma aí, tá bom? Mas é bom. Ponto de Decisão, outro filme interessante, Ponto de Decisão, é um filme interessante também. Agora, aqueles mais antigos lá, acho que você já assistiu, né? Aquele Desafiando Gigantes, esses filmes aí, são legais também. Okay? São filmes cristãos, corajosos. Eu vou falar um filme aqui para vocês. Vou falar um filme aqui para vocês que... Vocês assistiram A Forja? Ninguém respondeu aqui não. Vocês assistiram A Forja? Esse filme? Quem que assistiu A Forja? Assistam A Forja. Eu assisti fazem o quê? Acho que 2 dias. Ok? É um filme muito interessante, bem legal. O Estian colocou aqui Prova de Fogo. Vamos lá. Filme A Prova de Fogo. É um filme muito legal, muito interessante, mas perigoso, na minha opinião. Ok? Perigoso, na minha opinião. Por quê? É um filme que fala sobre casamento, tá bem? E ele é perigoso. Por que ele é perigoso? Vamos lá. Vocês conhecem o jogador Kaká? Vou dar como exemplo aqui, ó. Conhece o jogador Kaká, né? O Kaká lá, tal. Então, ele e a mulher se divorciaram e tudo e tal. Até ele casou, tá casado de novo e tal.
Mas enfim, ele mesmo testemunhando, ele diz, olha, eu fiz o desafio, porque o livro é Desafio de Amar e o filme é Prova de Fogo. No filme Prova de Fogo, o cara usa o livro Desafio de Amar para tentar restaurar o casamento. E no caso do filme, deu certo. Mas no caso do Kaká, por exemplo, ele disse que ele fez 2 vezes completo o livro ali e tal para a esposa e não deu certo, se divorciaram. E até a esposa dele falou, não, isso é porque eu quis divorciar, não aconteceu nada demais não, ok? Então quer dizer, né, usando esse exemplo, o filme é muito legal, só que a gente tem que tomar cuidado para que isso não seja uma receita de bolo, onde você pensa que se fizer isso aí dessa forma, dá tudo certo. Só tem que tomar cuidado com isso. Aquele filme Quarto de Guerra eu gostei porque eles não trabalharam a ideia da oração com uma receitinha de bolo. Vai lá, ora e pronto, Deus faz tudo e acabou. Não é assim, o filme não ensina isso. Mas o Prova de Fogo já, como tem uma metodologia, tem todo o livro, eu tenho o livro, etc. Então tem que tomar cuidado para isso não virar uma receitinha de bolo, ok? Mas vale a pena assistir, não tenha dúvida. Aqui o Rafinha colocou The Chosen. Cara, The Chosen eu tô assistindo com a minha filha. Minha filha tem 13 anos, minha filha mais velha tem 13 anos. Tô assistindo com ela The Chosen. Acho que a gente tá no 11º capítulo, alguma coisa assim. Olha, o The Chosen ele é interessante, né? Com a minha filha, eu e ela, a gente assistindo, vai passando as cenas, eu falo, ó, Bia, isso aqui não tá na Bíblia. Ó, isso aqui tá na Bíblia, Bia. Ok? Isso aqui tá na Bíblia e tal, é assim, assim, assado. Ó, isso aqui já não tá, isso aqui é... O The Chosen, ele não é uma reprodução dos textos bíblicos, tá? The Chosen, ele é uma história contada pelo autor, ele mesmo explica dessa forma, a história contada pelo autor, onde ele, como eu sei, ele usa aí uma espécie de liberdade poética aí para ele passear pelos textos bíblicos e montar uma ideia daquilo que ele acha que foi. Certo? Então não vejo distorções, por enquanto não vi distorções, mas tem muita coisa que é extra bíblico, quase tudo é extra bíblico ali, tá? Então não pense que assim, em vez de ler a Bíblia, eu vou assistir o The Chosen. Não faça isso, não faça isso, ok? Em grande parte aí, quase tudo não tem nada a ver uma coisa com a outra, ok? O The Chosen ele pode te dar uma noção melhor de certas coisas, mas você tem que ler a Bíblia para compreender realmente aí como é que o The Chosen funciona. Tá bom? Maravilha. O Peregrino, cara, Peregrino, já gostei mais, né? Inclusive do livro e tal. Eu entendo que vale a pena assistir, ok? Mas a gente tem que tomar cuidado com essa ideia da salvação, porque o peregrino trabalha com isso, né? É como se a gente tivesse que fazer um esforço terrível para ser salvo. E a gente tem que tomar cuidado. Eu não acredito na doutrina, na teologia, onde eu preciso fazer todo esse esforço para ser salvo. Eu vou fazer todo esse esforço vivendo como salvo aqui. Okay? Não para ser salvo, mas porque fui salvo e o mundo luta contra mim a todo momento. Então a gente tem que tomar cuidado isso aí, porque senão, na ideia do peregrino aí, John Bunyan, que escreveu o livro, vai trazer a ideia de que eu preciso fazer tudo isso aí para ser salvo. Aí você elimina a graça, é o esforço da pessoa. Tem só tomar cuidado com isso. Fui salvo, me tornei um peregrino. Agora as lutas da vida aí que vão acontecer. Se for nessa perspectiva, top. A Rita perguntando o seguinte, pode fazer uma pergunta aí, gente. Agora estou no momento aqui de responder perguntas. Sobre guardar o coração, o que você diz sobre a frase a boca fala do que o coração está cheio? Maravilha. Vou responder e depois, você acredita que somos salvos pela graça? Vou responder essas 2 perguntas, mas antes de eu responder essas perguntas aqui, só tenho um aviso para vocês, um aviso rapidinho aqui sobre o seguinte. Você que quer continuar estudando, você que quer continuar conhecendo mais, quer continuar se aperfeiçoando mais, aperfeiçoando o seu ministério, aperfeiçoando os dons de Deus que há em você, nós temos um curso chamado Vocação Ministerial, outro curso chamado Ministério Raiz, e esses 2 cursos e mais dezenas de outros cursos e séries estão
como agora a série sobre sabedoria, estão numa escola que nós chamamos de escola divergente, tá bom? Tem um link na bio, você pode entrar no link da bio para você conhecer melhor e se aperfeiçoar. Você pode, quando entrar na escola divergente, é como se fosse uma Netflix. Ali você tem cursos, acessa facilmente, deixa sua pergunta, faz seu comentário, acessa no celular, computador, tablet, aonde você tiver, e tem séries para você seguir, tem cursos para você, e cursos na área cristã, espiritual, curso também na área psicológica, como GPS emocional, entre outros, tá bom? Então, espetacular, fantástico, e logo logo vai começar o nosso curso Teologia na Mesa, ao vivo, e quem tiver na Escola Divergente vai ter acesso na plataforma lá, inclusive das aulas que ficam gravadas. Maravilha? Maravilha, Rafinha, vai lá, acessa lá para você conhecer um pouquinho melhor. Valeu? Respondendo a Rita aqui, sobre guardar o coração, o que você diz sobre a frase a boca fala do que o coração está cheio? Bom, vamos lá, é uma pergunta complexa, não dá para responder assim em um segundo, né? Sim ou não, não dá. Tem que ser da seguinte forma. Quando a Bíblia fala, a boca fala do que o coração está cheio, o coração é o centro do nosso intelecto e das nossas emoções, certo? Então, de alguma forma, entrou no nosso coração e nós falamos. Não quer dizer que você está maquinando aquilo necessariamente. Pode ser que isso entrou e saiu, porque foi um ato emocional e não racional. Tá bem? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o coração tem a ver com a minha razão e a minha emoção. Minha razão, a minha emoção. Independente de, entrou. Nós abrimos e entrou. A partir do momento que entrou, eu posso maquinar nisso, quer dizer, eu posso ficar pensando, refletindo sobre isso, quer dizer, eu vou ouvir a minha razão e posso fazer algo ou falar algo bem racional sobre isso. Ou eu posso apenas vomitar isso num ato emocional. Mas o fato é que entrou. Ponto. Você acredita que somos salvos pela graça? Sim, absolutamente. Agora, a graça não elimina a vida nesse mundo. A graça não me dá um passaporte cor-de-rosa para agora eu viver de qualquer forma. Não, a graça, ela opera uma transformação na minha vida. A graça é um poder que Deus nos dá também, né? Passa a ser um poder que Deus nos dá aqui para transformarmos a nossa vida. Então eu não gosto do extremo de que nós temos que fazer, né, como a Rita mesmo colocou aqui, é merecimento? Não, não é merecimento. Nem eu nem você merecemos e nunca vamos merecer. Ponto. Né? Então esse é um extremo. Que eu tenho que fazer as obras, vou fazer de tudo aqui para eu merecer ser salvo. Eu vou para a igreja, eu dou dízimo, eu faço isso, faço aquilo, eu obedeço, por quê? Porque agora eu quero ser salvo. Não, não é assim que a Bíblia ensina. Agora, do outro lado, tem uma galera que fala assim, só pela graça. Uhul, Deus já sabia que ia ser salvo, ele marcou meu nominho ali e pronto, agora vamos viver de qualquer jeito. Quer dizer, é uma graça que não transforma, é uma graça que não muda, é uma graça que não opera nenhuma metanoia em mim. É uma graça que é uma desgraça, na verdade, né? Então são extremos, ok? O que eu creio é que a partir do momento que sou salvo ou vivo nessa graça, opto, eu entendo que eu devo tomar uma decisão em frente a essa graça, uma vez que eu faço isso, a graça me potencializa a fazer o quê? A transformar a minha vida, a viver de forma diferente. Então a minha vida passa a ser um resultado dessa graça a partir de agora, e não uma busca incessante para eu alcançar essa graça. Maravilha? Deu para entender? Consegui explicar? Mais perguntinhas? Vamos lá. Vamos curtir. A Regina chamando aqui a gente para curtir, ok? A transformação também requer um esforço? Sim, claro. Por quê? Boa pergunta, Maurício. Mas por que a transformação requer um esforço? Porque ainda, Paulo diz que nós vivemos ainda num mundo corruptível, ok?
E quando formos revestidos de incorruptibilidade, ele diz, aí não vamos precisar. Nós vivemos num mundo corrompido, num corpo corrompido, com uma raiz pecaminosa. Então sim, o mesmo Paulo vai falar aos Gálatas, depois no capítulo 5, que o Espírito milita contra a carne, e eles se opõem um ao outro, né? A carne quer gerar as obras da carne, e o Espírito, que é o Espírito de Deus, quer gerar o seu fruto em mim. Então há uma dualidade aqui, há uma luta que realmente acontece aqui, ok? Não estou falando que é a salvação aí no caso, né? Mas o resultado dessa salvação é vivo nesse mundo. Então sim, requer esforço, não tenha dúvida, ok? E quando acredito na graça, aceito, mas não consigo alcançar a transformação. Cara, a questão, Rafinha, é que não consigo alcançar a transformação, cara. Me dê um exemplo de não transformação. E aí eu vou te colocar mais algo específico. Me dê um exemplo prático aí, para que eu consiga não, né? Para que eu vá direto ao ponto, ok? Continuo pecando, né? O que é continuar pecando? Pecado é a separação nossa com Deus. Quero parar de beber. Oh, show, top, Rafinha, top. Rafinha falou assim que ele continua pecando, ele quer parar de beber. Você é um cara que é viciado em bebida, é isso, Rafinha? Você é viciado em bebida? Enche a cara, entorna tudo, fica bêbado, faz um monte de besteira, gasta dinheiro pra caramba com bebida, faz dívida aqui. Você é viciado em bebida, é isso? Essa resposta que você vai dar agora é a chave que muita gente está precisando aqui, ó. Mais ou menos. Então é sim. Não tem mais ou menos, né? É sim. Não sou alcoólatra, mas você bebe, às vezes. Então vamos lá. Então, beleza. Você respondeu aqui, vamos lá. O Rafinha está colocando, isso é importante porque tem muita gente que precisa dessa resposta. Ok? Olha lá. O Rafinha colocou, olha, eu não consigo, né? Citou até Paulo aqui, né? Olha, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Aquilo que eu não quero, isso está sempre diante de mim, estou fazendo e tal. Mas olha só. Nós associamos o pecado a uma prática como beber bebida alcoólica. Vamos usar o exemplo da bebida alcoólica. Onde é que na Bíblia está escrito? Onde é que Jesus ensinou? Onde é que no Novo Testamento está escrito que beber bebida alcoólica é pecado? Não tem. Mas nós criamos algumas coisas, nós pegamos algumas coisas das igrejas evangélicas, nós pegamos situações, nós pegamos doutrinas, dogmas evangélicos e colocamos em nós, e aí a gente se culpa por algo que não existe muitas vezes. Agora, qualquer tipo de vício não é que é pecado, qualquer tipo de vício está dizendo você não está na graça. Uma pessoa que vive na graça não é uma pessoa que é viciada. Agora, beber bebida alcoólica não tem nada a ver com vício. Tem pessoas que bebem bebida alcoólica. Eu bebo bebida alcoólica, mas não sou viciado, ela não me domina. Eu bebo quando eu quero, se quero, bebo na minha casa, ou bebo com os irmãos, com amigos quando a gente reúne, ok. Não sou viciado, não entorno a cara, não entorno aí, não saio caindo, trançando as pernas, não faço dívida, não entro em jogo, não tenho vício absolutamente nenhum. Só que a gente pega um negócio isolado, que não é bíblico, que o brasileiro em si transformou a bebida alcoólica com sinônimo. Aí é o ponto. Transformou tudo isso em pecado. Agora, isso que o Rafinha colocou, agora eu não posso ir em algum lugar com amigos que bebem, pois não tenho controle. Então, Rafinha, aí o que você tem que fazer? Eliminar completamente a bebida. Eu não tenho esse problema. Eu moro aqui em Portugal, moro na Europa, pra gente é muito comum, certo? Só que eu não tenho esse problema. Não tem. Agora, se você tem esse problema, o que você precisa fazer então?
eliminar completamente. Completamente. Ponto. Ah, mas se eu sair com eles, eles vão... Então não sai mais. Acabou. Ó, quando eu conheci a Jesus, sabe o que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz, eliminei todos os meus amigos da época. Por quê? Aí eu enchia a cara, fumava, dava droga, fazia um monte de coisa. Você acha que se eu ficasse com eles, eu ia dar certo? Claro que não, cara. Você acha que a graça ia operar essa transformação em mim? É óbvio que não. É óbvio que não. Mas eu mergulhei em Deus e quis conhecer a Deus. E não dá para ser amigo do mundo e amigo de Deus ao mesmo tempo, Rafinha. Entendeu? Então, quando você fez a pergunta lá, quando eu acredito na graça, acreditar na graça é uma coisa, aceito, mas não consigo alcançar a transformação, é porque a graça me leva a tomar decisões. Então, eu tomo decisões. Por exemplo, o problema não está na bebida, o problema é eu ir com os meus amigos. Porque quando eu vou, aí é inevitável. Então, eu não vou. Pronto. Já não vou. Já eliminei o problema agora, porque eu não vou mais. Agora, pare de querer. Faça. Então, tá vendo que o problema não é bebida? Né? O Maurício colocou aqui, ó, os extremos saem do equilíbrio. Exatamente. Nós não podemos sair do equilíbrio. Agora, Paulo, a Bíblia vem falar o seguinte, olha, sobre a concupiscência da carne. Concupiscência da carne. Diz assim, ó, cada um é tentado segundo a sua própria concupiscência da carne. O que é concupiscência da carne? É a paixão, desejo pecaminoso em nós. Em outras palavras, é assim, ó, cada um tem um ponto fraco. Você sabe o seu ponto fraco. Você sabe. O Rafinha já falou aqui que o ponto fraco dele é bebida. Ok? Eu sei meu ponto fraco, você sabe o seu. Se nós sabemos o nosso ponto fraco, o que a gente precisa fazer? Cai fora. Não queira resistir. Toda vez que você quiser resistir, o seu ponto fraco, você vai perder. Toda vez você vai se lascar. Cai fora. Ponto fraco é mulher, cai fora. Não fica nem perto de mulher sozinha. É homem, cai fora. É dinheiro, não mexa com o dinheiro dos outros, cai fora. É pior do que fugir da aparência do mal, Rafinha. Pior do que isso. Né? É fazer como José. Se vai existir uma possibilidade enorme, grande ali, de você ceder, cair, cai fora, irmão. Agora, para fazer isso aí, você tem que ser o quê? Tem que cair a real que você é fraco nisso. Agora, porque se você falar assim, nada, eu sou cheio da graça, eu sou a pessoa de Deus e tudo e tal, um monte de bambambam aí, ó, pastorada aí, monte, se acha santão, pô, cai. Por quê? Porque acha que consegue mais do que a sua raiz pecaminosa. Acha que consegue dar nó no diabo. Não tem como, filhão. Cai fora. Eu falo pra você que eu bebo, não tem problema, porque essa não é a concupiscência da minha carne. Então, tranquilo. Ok? Se eu sentar aqui, por exemplo, se eu beber um uísque, eu bebo, tranquilo. Não vou ficar bêbado, não vou ter problema, nada. Tranquilaço. Ok? Inclusive eu mostrei esses dias pro pessoal, eu ganhei umas garrafas de vez em quando e tal, tem um lugarzinho aqui, eu deixo elas ali. Eu não tenho problema com isso. Agora, eu sei a concupiscência da minha carne. E nesses 20 e tal anos, sabe o que eu tenho feito? Ó, cai fora. Então, meu amigo Rafinha, você já identificou que é isso aí? Corta hoje. É você que tem que cortar. É você que tem que cortar. Ok? O Fernando, que a mulher é muito mais difícil, tem que correr mesmo. Cara, não pode vacilar, entendeu? Eu vejo os caras aí querendo levar uma vida de santidade, mas fica sozinho com as mulheres nos lugares, não sei o quê, aquela amizadinha, não sei o quê, amizadinha. Ai. Beber socialmente, né? O Rafinha colocou e tal. Eu não gosto dessa expressão beber socialmente, né? Beber. É beber, comer, falar moderadamente.
É isso. A nossa vida, ela é abençoada por Deus para que possamos